Carlos Prates não merece disputar o cinturão do UFC nesse momento. Primeira coisa, eu quero falar que eu gosto muito do Carlos, né? Ele é um lutador emocionante ali, que sempre nocauteia a galera. Parece um cara muito gente boa também. Tava vendo a entrevista dele esses dias falando, né? Que os fãs foram tirar foto com ele um dia lá, ele tava de ressaca, falou pros caras, ó, vem tomar cerveja comigo. E os caras agradeceram ele, falou que mudou a vida dele. Ele falou, não, eu sou igual a vocês. Então ele parece muito gente como a gente, né? Um cara do povão ali mesmo. Torço muito por ele, mas porque, na minha opinião, neste momento, ele não merece disputar o cinturão. E se você ouvir, eu tenho certeza que se você deixar o clubismo um pouco de lado, você vai concordar comigo. Em primeiro lugar, o cartel do Prato. Vamos analisar o cartel dele, as últimas 3 lutas. Uma, no começo do ano, ele perdeu pro Gary, né? Uma luta que estava sendo anulada, né? Os 3 primeiros rounds foram uma aula do Gary ali. E depois, por um erro do Gary, ele capitalizou. O Gary tentou quedar ele já cansado, não conseguiu, ficou por baixo e ele foi dando aquelas marretadas ali e quase acabou com a luta. Mas se não fosse aquele momento, se não fosse aquele erro do Gary, o Gary estava dando uma aula para ele. Depois ele voltou, nocauteou o Jeff Neal, que é um porteiro da categoria, né? Jeff Neal que perdeu pro próprio Gary, que perdeu pro Shavkat. Então, é aquele cara que se você quer chegar no topo ali, você precisa bater ele, mas não é um cara top ali, né? Vocês entendem o que eu tô dizendo. E depois, agora, recentemente, ele nocauteou o Leon Edwards, que muita gente falou, caramba, ele nocauteou o Edwards. O Edwards, esse que foi jambrolhado pelo Belal, o Belal levantou e jogou ele de cabeça, e também foi jambrolhado pelo Sean Brady, aquele que o Michael Morales nocauteou. Eu sempre achei o Edwards um lutador bem apático. A caminhada dele até o cinturão do UFC, ele bateu em vários lutadores meio que no fim de carreira, bateu no Cerrone, no Rafael dos Anjos, depois lutou contra o Nate Diaz, uma luta de 5 rounds, que quase foi nocauteado no final ali. Se o Diaz não tivesse parado para tirar aquela foto, tivesse continuado, teria nocauteado o Edwards. Aí ele lutou contra o Usman na primeira luta. Ele estava sendo jambrolhado, estava sendo anulado. Teve aquele bom primeiro round que ele derrubou ali, montou e tudo mais. Mas o resto da luta ele estava sendo jambrolhado, estava apático como sempre, acertou aquele chute e depois fez uma luta parelha contra o Usman. Bateu o Colby, que eu não precisa nem falar aqui, né? É um semi-lutador em atividade, tanto que faz muito tempo que não luta aí, foi jambrolhado pelo Buckley e tudo mais. E depois foi jambrolhado pelo Belal. Então o cartel do Prates, ele tá vindo de vitória sobre um cara que tava vindo de 2 jambrolhadas, tava vindo de 2 derrotas ali. Como eu falei, na minha visão, Sean Brady tava na frente do Edwards. O Belal tava na frente do Edwards porque eles bateram o Edwards, tiraram o Edwards pra nada. E mesmo assim, lutando contra o Edwards conseguiu pegar as costas do Prates naquele primeiro round. Me preocupa um pouco uma eventual luta contra o Islam, entende? E agora, se a gente analisar os outros lutadores que estão no bolo ali, se a gente pega o Gary, por exemplo, o Gary bateu o Prates, né? Se ele bateu o Prates, ele tá na frente do Prates, querendo ou não. Ele bateu o Belal, que era o número 2. O Belal que bateu o Leon. E ele mostrou uma defesa de queda muito boa. Né? O Belal não conseguiu quedar ele, não conseguiu pegar as costas dele ali e mochilar, que nem aconteceu com o Edwards e com o Prates. E do outro lado, a gente tem Michael Morales também, porque a apresentação do Gary não foi aquela coisa que você fala, caramba, uma luta mais técnica, mas esse é o estilo de luta dele. É o mesmo estilo de luta que ele estava fazendo contra o Prates. E ele sempre fez, né? O Jeff Neal mesmo, o Michael Venom Page. Se você analisar o cartel do Gary, ele não tem tantos nocautes, não tem tanta finalização, mas é um cartel muito impressionante, né? Você pega o Michael Page, ninguém consegue decifrar ele. O Gary venceu ele, foi uma luta parelha, foi, mas venceu. Depois venceu o Jeff Neal também. Fez uma luta duríssima contra o Shavkat, que ele foi chamado de última hora, quase finalizou o Shavkat naquele último round, pegou as costas ali e tudo mais. Mesmo sendo chamado de última hora, pegou o bicho papão da categoria e levou para os pontos pela primeira vez. Então a apresentação do Gary, por mais que não foi aquelas coisas, ele tem um cartel muito bom. E se você pegar, por apresentação, aquela coisa que chocou, falou, caramba, é o Michael Morales. Porque o Sean Brady é um cara muito efetivo no chão, né? Você pode ver o que ele fez com o Durinho, o que ele fez com o próprio Leon Edwards. E o Morales não tomou conhecimento, acabou com ele no primeiro round. Então, na minha visão, né? Quem que deveria enfrentar o Islam? O Gary, obviamente, né? Por estar na frente desses caras aí, em questão de cartel. Em questão de estilo também, ele mostrou uma defesa de queda muito boa. Acho que vai conseguir vender bem a luta, vai conseguir provocar aquele negócio de Irlanda versus Daguestão e tudo mais. Ele sabe vender, né? Ele já meio que criou aquela narrativa contra o Shimaev ali, né? Vocês não tá me quedar, não sei o que, é muito inteligente. Então vai ser uma luta que vai vender bastante, a galera vai querer assistir pra ver, né? Tipo, é aquilo, o Gary ele é muito odiado, ele tem muitos haters ali, mas a atenção tá toda nele. Então vai ser uma luta que vai vender muito também. E eu casaria o Pratos contra o Michael Morales, né?
Daí quem vence essa é o próximo ali, com certeza, e casaria o Usman contra o Belal. Porque, querendo ou não, o Usman tava vindo de 3 derrotas, depois venceu o Buckley numa luta chata, né? Inclusive, na luta do Gary, o Usman postou, tipo, uma carinha de sono lá. Acho que ele esqueceu da última luta dele, né? Que foram 5 rounds aí só quedando e segurando no chão, porque quando ele ficou em pé, ele levou a pior. Então, acho que o Usman precisa de uma a mais ali, e o Belal é um bom nome, né? Porque já foi campeão, tudo mais. Tá com 2 derrotas? Tá. Mas se ele vencer o Belal 2 seguidas ali, né? A última contra o Buckley, se ele vence o Belal, ele já fica melhor posicionado para uma possível disputa de cinta pelo nome dele. E o que eu acho que vai acontecer? Essa é a minha vontade, mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vão acabar casando o Islam contra o Usman. Em primeiro lugar, eles têm o mesmo empresário, o Ali, então acho que ele vai tentar fazer essa luta de todo jeito. Eu acho que o Islam vai jogar a carta de John Jones, né? O John Jones tinha o Aspinall pra ele enfrentar, ele falou, não, eu quero tirar o meu tico da aposentadoria pelo legado dele, eu quero bater o maior peso pesado de todos os tempos. E o Islam vai fazer a mesma coisa. Não, eu quero lutar contra o Usman, esses outros não me surpreenderam, eu quero lutar contra o Usman pelo legado dele, né? Se eu bater ele, meu legado sobe ainda mais. Então eu acho que pode ser que casem essa luta. Não acho que é a luta se casar, mas eu acho que vão acabar fazendo isso. Se fizerem essa luta, continuo achando bom fazerem pratos contra o Morales e talvez casar o Buckley contra o Belal, né? 2 lutadores vindo de derrota aí. Quem vencer se recupera e quem perder já meio que sai desse mix aí de lutadores tops, né? E o Gary, não sei quem ele pegaria, talvez esperaria. Tem o ex-campeão do Bellator que tá vindo também. Se ele tirar o Neil Magny pra nada, vai ser um outro cara que vai entrar no bolo. Então a categoria tá muito embolada. E é por isso que eu acho que nesse momento o Prats não merece disputar o cinturão, mas se ele continuar ganhando aí, se ele vencer o Morales, com certeza vai disputar essa cinta. E eu acho até melhor pra ele, né? Pra ter uma fase de amadurecimento. Amadurecer um pouco mais, talvez, se ele pegar um. Acho que ele vai acabar pegando o Morales, né? Mas se tivesse um wrestler, se casasse uma luta dele contra o Belal, por exemplo, ele mostrasse uma defesa de queda, seria muito bom. Mas essa é a minha opinião. Agora me conta aí, né? O que você acha? Você acha que o Prats deve ou não lutar pelo cinturão? Se ele merece ou não? Sem clubismo, né? Realmente sendo racional ali. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Eu te vejo no próximo vídeo.